Estamos de volta e agora, gente, a Nubia Auer vai conversar com a advogada Maísa Nodari. Ela que vai falar pra gente sobre as teses, o que o STJ, muda aí também com a lei do feminicídio. Vamos entender junto aí sobre essas novidades do STF. Confira aí. Nós vamos conversar hoje com a advogada Maísa Nodari, que vai nos explicar um pouquinho mais de uma nova decisão do STF. Maísa, eu quero que você explique pra gente, então, sobre essa decisão do STF, que tem relação ali com a legítima defesa de honra, né? Tudo bem? Tudo bem, Núbia? Prazer receber vocês aqui na minha casa, né? No escritório, devido à pandemia, é como a gente pode conversar, né? Núbia, essa é uma decisão que veio no início do mês de março, uma grande vitória para todas nós mulheres, né? Historicamente, desde 1941, que foi quando foi promulgado o Código Penal que nós temos hoje, muitos homens que mataram as suas mulheres alegaram que mataram para defender a sua honra e foram absolvidos. Então, isso não tem mais como ser admitido pelo judiciário. A sociedade como um todo já reprovava isso, né? E agora veio essa recente decisão do STF proibindo absolvições nesse sentido. Então, isso é um ganho muito importante para as mulheres, principalmente, né? Então, mas a gente pode dizer que isso então estava extremamente ligado ali, para explicar bem para quem nos assiste, relacionado ali à dignidade sexual desse homem, era relacionado a isso, então? Nós, infelizmente, Núbia, não podemos deixar de falar que somos reflexos de uma sociedade extremamente machista, né? E esse machismo, ele prejudica não só as mulheres, mas os próprios homens. Porque muitos homens que eram traídos ou que eram, entre aspas, largados por suas esposas, não suportavam mais viver com o julgamento que os próprios outros homens faziam dele. Como se ele fosse frouxo, né? Como se ele fosse menos homem por causa disso. Então, às vezes, para suportar a vida e esse tipo de preconceito, matava sua esposa como uma forma de dizer, pelo menos eu lavei a minha honra, né? É o tal do lavar a honra com sangue. Então, quando a gente fala da dignidade sexual, acho que é muito além disso. A própria questão de virilidade, de masculinidade, era muito atrelada a isso, em relação ao homem que não admite ser traído ou ser deixado pela sua esposa. Então, Maísa, por exemplo, antes dessa decisão do STF, um homem que fazia esse tipo de caso, por exemplo, eu fui traído, ele fosse lá e matava a esposa dele, por exemplo, ele poderia ir para julgamento lá e ser absolvido? Acontecia isso? Sim, veja, até semana passada, né, ou 15 dias atrás, esse homem era submetido sim a um processo criminal pelo crime de feminicídio. O feminicídio tomou esse nome a partir do ano de 2015, tá? Até então era homicídio, mas para dar visibilidade à morte de mulheres por questões de serem mulheres, né, no sentimento de posse dos seus maridos principalmente, criou-se pela lei o nome feminicídio. Então, esses feminicidas, assim chamados, eles eram levados a júri popular, respondiam o processo criminal da mesma forma como respondem hoje, mas era possível se levantar a tese de defesa de que como se houvesse uma justificativa para esse assassinato como forma de absolver ele porque ele estava agindo em defesa da sua honra. E agora, então, isso não se admite mais. Então, ele vai ser levado a júri da mesma forma, vai ser processado criminalmente da mesma forma, só não pode mais alegar isso em sua defesa. Não se admite mais nem que se alegue isso. Então, não é que o juiz não vai condenar, os jurados não podem condenar, não pode mais nem alegar isso para tentar se defender. E isso, Maísa, reforça, né, como a gente comentou ali, essa decisão do STF, porque a gente busca cada dia, né, ainda mais o direito à igualdade de gênero, o respeito entre todos os sexos ali, e isso reforça ainda mais com relação a essa grande conquista, né? Com certeza. A legislação em geral, Núbia, ela é um reflexo do que espera a sociedade, né? Então, muitas leis vão mudando porque com o tempo a sociedade muda, né? Até tempos atrás o adultério era crime, sujeito a processo criminal. Quem traía seu marido ou sua esposa respondia processo criminal.
Hoje em dia não é mais crime, né? Não significa que está liberado, né? O casamento ainda existe, o dever de fidelidade, tudo assim, mas não vai mais responder, não é mais caso de polícia o adultério. Assim como inúmeras outras situações não são mais consideradas como crime, né? Então, como o direito é um reflexo da sociedade, tanto a legislação como a jurisprudência, que a gente chama, ou seja, a forma como a justiça vai decidindo as situações, também é um reflexo de como a justiça percebe que a sociedade está funcionando, essa é uma grande conquista social. Uhum. E Maísa, por exemplo, então se acontece esse caso, ele vai para o julgamento, a questão ali da pena vai variar também com relação ao crime? Como que vai funcionar agora? O feminicídio, ele é uma forma qualificada de homicídio. Então veja, um homicídio simples, por exemplo, que é o que a gente chama tecnicamente, porque um homicídio nunca é simples, né? Mas tecnicamente, ele varia de uma pena de 6 a 20 anos. Num caso de feminicídio, nós temos um chamado homicídio qualificado. É qualificado quando existe... Tem várias hipóteses da lei que consideram um homicídio qualificado, como o emprego de tortura, de veneno, de surpresa. Tudo isso faz com que a pena seja maior. O feminicídio também. Então, o feminicídio parte de uma pena de 12 e que pode chegar até 30 anos. Então, nessas circunstâncias, é possível punir o agressor com este patamar de penalização. Uhum. Mas Maísa, ali, por exemplo, essa questão ali pode também envolver agora uma dúvida que surgiu aqui por parte de mim, se tem filho ou não tem, também varia também essa questão? Existe um agravamento da pena se esse crime é cometido na presença de filhos menores, que infelizmente, Núbia, é o que acontece na maioria dos casos, né? Tem criança dentro de casa, o pai e a mãe quebrando pau ali, pega uma faca, mata a mãe na frente dos filhos. Então a justiça e a legislação penal principalmente entende que isso é gravíssimo. Então a pena sim vai ser aumentada por conta disso. Uhum. É uma tentativa da lei de tentar fazer com que esses casos diminuam. E diminui ainda mais nesse momento, né, Maísa, que a gente está vivendo de pandemia, que infelizmente a gente vê cada dia mais crescendo esse número de violência contra a mulher principalmente, né? A pandemia trouxe reflexos em vários setores da vida das pessoas e nesse inclusive. Então, o que tem acontecido é as pessoas ficam mais juntas dentro de casa, né? Mais tempo juntas, mais elas brigam e aí, infelizmente, o número de mortes de mulheres aumentou demais. Mas é importante avisar, inclusive para as mulheres que nos assistem, Núbia, que é uma bandeira que eu sempre levanto e sempre falo, o feminicídio é um crime que avisa que vai acontecer. Ele nunca é isolado, é diferente de um assalto que você é surpreendida na rua. O feminicídio vai te avisando com uma ameaça, com uma lesão corporal, com um ciúme excessivo, né? Ele avisa que vai acontecer. Então ele começa sempre com um relacionamento abusivo e aquela vítima vai perdoando, ela vai desculpando, né? E chega no momento em que, infelizmente, ele atinge o ápice da violência que a gente chama, que é o assassinato mesmo da mulher. Uhum. E é bom a gente reforçar também para a mulher, né, buscar ajuda, né, Maísa? Porque como você falou, ele vai avisando, tem várias etapas e às vezes ela chega, vai na delegacia, faz a denúncia, procura um advogado também para ajudar nessa questão e depois às vezes volta atrás, fica com receio, até por conta às vezes tem filho no jogo ali também tem essa questão que tem que cuidar e a mulher ir buscar ajuda. Exatamente, a gente chama isso, Nubia, é importante você falar, a gente chama isso de ciclo da violência. A violência sempre acontece em um ciclo, então começa as primeiras agressões, essa mulher toma coragem, denuncia. Quando ela denuncia, esse agressor viu que a coisa tá ficando feia pro lado dele, ele pede perdão, ele se desculpa, ele promete que nunca mais vai fazer nada, e aí começa a chamada fase de lua de mel, né? Só que ela dura pouco. E aí começam as agressões cada vez mais graves, e aí a denúncia e a lua de mel, e novas agressões, e a denúncia, a lua de mel, até que vem o feminicídio. Então, essas mulheres que estão nesse ciclo da violência, muitas vezes elas não percebem. Ou porque elas têm medo de romper o casamento e gerar um trauma nos filhos, ou porque elas dependem financeiramente desse marido, ou porque elas não têm apoio da família para fazer essa denúncia e romper esse casamento, porque existe um tabu social muito forte de que recai sobre as mulheres o dever de manter a sua família a qualquer custo, né? Mas muito mais grave é quando ela é morta pelo próprio pai dessas crianças. Então é importante que as mulheres pensem sobre isso e procurem ajuda.
de alguém da sua família, da Delegacia das Mulheres aqui em Toledo tem, em várias cidades da região também, da Polícia Militar, do Ministério Público. Hoje até tem uma campanha, acho que nós até já fizemos uma entrevista sobre isso, que é a campanha do Sinal Vermelho. Então o Conselho Nacional de Justiça fez uma parceria com o Conselho Nacional de Farmácia, que as mulheres podem fazer um X vermelho de batom na mão e mostra na farmácia. Isso é um sinal para o atendente, várias farmácias são cadastradas e eles chamam a polícia. Porque muitas vezes, Núbia, essa mulher vai a vários ambientes e o agressor vai sempre junto. E na farmácia, na pandemia, é o lugar em que as pessoas não deixaram de ir, é o mercado e farmácia. Então existe esse treinamento de fato para pessoas que trabalham em farmácia. Ela não precisa falar nada. Só mostra um X vermelho que isso já acende o alerta em quem vai atender. Isso é uma informação, acho que muito importante. E mais, então, para a gente finalizar, eu quero que você reforce para a gente essa importante conquista, essa diferença que o STF fez com relação a esses casos também, para a gente reforçar, né, a igualdade para todos. Exatamente. Não é mais admissível, desde 1977, em que existe a possibilidade das pessoas se divorciarem, de que alguém que foi traído ou traída ou que suspeita disso mate a outra pessoa, né? É aquela famosa frase de se não for minha não vai ser de mais ninguém, né? Então isso não é mais admitido pela justiça. A partir de março, ninguém nunca mais vai poder ser absolvido no Brasil alegando que matou outra pessoa para defender a sua honra. Isso é muito importante. Mas eu quero te agradecer por atender a gente aqui no seu escritório e passar essas informações, porque é sempre bom a gente levar conhecimento para quem nos assiste. Obrigada. Menina, é um prazer te receber, sempre à disposição. E tá aí para você também que tem alguma sugestão, manda pra gente no nosso WhatsApp. E com certeza a gente volta aqui para conversar com a Maísa, para ela explicar um pouquinho mais, pra gente estar por dentro dessas conquistas e também do direito. Valeu, Núbia, valeu aí a Maísa também, né, por passar essas informações pra gente, essas novas teses aí também, né, da lei do feminicídio. E agora tenho um recadinho pra você, gente, da Eco Contabilidade, confira aí. Conheça os serviços do Eco Contabilidade, Eco Digital, feito para o pequeno empresário e empreendedor. Eco Rural, serviços especializados para o produtor rural. Eco Contabilidade, abertura de empresas, contabilidade consultiva. Eco Administrar, informações reais para entender onde está indo o dinheiro. Imposto de renda é no Eco Contabilidade. No Eco Consultoria você pode abrir a sua administradora de bens, ao lado dos grandes empresários em suas tomadas de decisão. Veja mais no ecocontabilidade.com.br. Lembrando, né, que você pode ter mais informações também através do Instagram, que está aqui da Eco Contabilidade, né? Lá você, além da contabilidade normal, você encontra contabilidade digital, também a contabilidade rural. Para pessoa física, pessoa jurídica também, Eco Administrar e tem Eco Consultoria. Então, confira lá, aproveite, né, e vem para Eco você também. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente vai ter dicas aí de quadros, aí que é decorar ambientes diferentes com quadros. E também vamos ter dicas diretamente da Casa dos Pisos Decor de Cascavel. Intervalo rapidinho, eu já volto aqui no Ligado em Você.